Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Vinícius do Exatas Passo a Passo e hoje eu quero continuar nossa discussão de sinais de funções e inequações aplicados agora para a função do segundo grau ou função quadrática, ok? Vamos lá. Aqui está a expressão geral de uma função quadrática. Notem, tem ax² mais bx mais c. Toda vez que nós discutimos a questão do sinal da função, nós temos que usar, por exemplo, uma discussão utilizando a parábola, que é o gráfico da função do segundo grau. E a parábola depende muito de todos esses coeficientes que estão aqui, tanto do a, quanto do b, quanto do c. Então, vamos começar passo a passo aqui a explorar isso. Primeira coisa, o gráfico da função do segundo grau é sempre uma parábola. Parábola, sempre, tá? Independente do b e do c, o a tem que ser diferente de zero, logicamente, porque senão não vai ter parábola, vai ter uma função linear, que é uma reta, tá? Então, veja, o primeiro coeficiente que é importante é o a. Então, ó, repare que o a que está aqui, ele é o número que multiplica o termo quadrático, o x². Por causa dele, a parábola pode ser de dois tipos. Acompanhe. Olha lá. Então, ó, dependendo do a, se o a é positivo, a parábola tem a forma essa parábola da esquerda. Isso é chamado de parábola com concavidade positiva, ou concavidade para cima. Concavidade, por causa do formato da parábola, que é meio côncava, né? Concavidade para cima, ou positiva, certo? Por outro lado, se o a é negativo, menor que zero, a concavidade, nesse caso aqui, é para baixo, certo? Então, o primeiro ponto relevante é você ver o sinal do a, para saber já como é que vai ficar a parábola. Você percebeu que o formato da parábola é a mesma, só que parece que ele gira, né? Dependendo do a. Então, se o a é positivo, concavidade para cima. Se o a é negativo, concavidade para baixo, certo? Ou negativa, né? Outro ponto muito importante aqui, ó, é esse pontinho aqui embaixo, ó. Lembrando que ele é o vértice da parábola, vértice. Então, se você tem concavidade para cima, o vértice é o ponto mais baixo. Se ele é o ponto mais baixo, o vértice é o mínimo da parábola quando a é positivo, mínimo. E se eu estou considerando o caso da concavidade para baixo, o vértice é o ponto mais alto da parábola. Então, o vértice vai acabar sendo o ponto máximo. Muito bem. O ponto máximo. Agora, vamos continuar a nossa discussão com comportamentos que essa parábola pode ter, dependendo do conjunto de valores a, b e c, tá certo? Me acompanha aí. Olha só, agora eu estou considerando cada caso de concavidade, mas em três situações em relação ao eixo x. Ao eixo x. Então, note que para o caso que a concavidade é para cima, que é este aqui, ó. Olha só, nós temos uma concavidade para cima que corta em dois pontos do eixo x. Nós temos uma concavidade para cima que corta em um ponto. E nós temos a concavidade para cima que não corta nenhum ponto do eixo x. De maneira semelhante, para a concavidade para baixo, nós também temos, olha só, dois pontos que cortam o eixo x, um e nenhum. Quem vai determinar isso, gente, é o nosso discriminante delta. Ó, discriminante delta. Quem que é o delta? O delta se relaciona com os três coeficientes ABC. A fórmula é b² menos 4 vezes o a vezes o c. Então, vejam só. Quando o delta é maior que zero, nós temos aqui, ó, duas possibilidades de raízes, que são esses pontos onde cortam o eixo x. O que são as raízes? São aqueles valores de x que você acha quando resolve a equação de segundo grau. E você usa Bhaskara para resolver, tá bom? Aqui, quando o delta é igual a zero, ó, só tem um ponto que é a raiz, ou seja, só um ponto que a parábola encosta lá no eixo x.
E quando delta é menor que zero, não tem nenhum ponto, não tem nenhuma raiz, né? Certo? Por que que acontece isso? Por uma simples razão. Qual que é a fórmula de Bhaskara? X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de delta. Então, se um número é positivo, você vai ter essa raiz. Então, esse mais ou menos aqui nos permite ter o quê? Duas raízes reais e distintas. Por isso que você tem duas raízes diferentes no caso delta maior que zero, independente da concavidade. Agora, quando delta é igual a zero, olha só, você tem mais ou menos zero. Somar zero, subtrair zero de um número, não muda nada esse número. Então, aqui, ó, tem até uma fórmula simples para a raiz, né? Que é menos b sobre 2a. Aqui nós sempre dissemos que a raiz ou tem multiplicidade 2, né? Ou seja, ela se repete duas vezes. Ou a gente simplesmente fala que só tem uma raiz com esse valor. Mas para ser mais formal é que nós temos duas raízes iguais. E no último caso, quando o delta é negativo, no campo dos reais, dos números reais, a raiz quadrada de um número negativo não existe. Somente no campo dos números complexos, que não é o nosso caso aqui. Neste caso, já que não tem raiz, então não vai encostar no eixo x, porque ter raiz é cruzar com o eixo x. Agora, nós temos condições com esses gráficos de analisar o sinal. Então, lembrando do nosso conceito, o que é uma função ser positiva? Uma função ser positiva significa que o gráfico está acima do eixo x. Então, olha só, se nós pegarmos toda essa situação aqui, da concavidade para cima, no primeiro caso à esquerda, ó, o gráfico está para cima, nessa raiz para a esquerda, então aqui é sinal mais, e nessa raiz à direita, aqui é sinal mais, tá vendo? Ó? Só, o gráfico está para cima a partir desses pontos, desses conjuntos. Nesse segundo caso, no ponto vermelhinho é zero a função, porque é raiz, mas à esquerda é mais e à direita também é mais, porque o gráfico está acima. E na última situação, ó, o y desta parábola, dessa função de segundo grau, sempre será positivo, nunca negativo, tá bom? Se analisarmos agora a situação que o gráfico está para baixo do eixo x, nós temos essa única situação aqui, ó, pronto. Então, a função quadrática, o y, vai ser negativo a partir entre esses dois valores de raiz. Então, nós temos uma situação que o y é maior que zero e uma situação que é menor que zero. Muito bem. Agora, nós temos aqui, para o caso da nossa parábola com concavidade para baixo, a única situação positiva trocou a parábola, percebeu? Ó, a concavidade trocou-se e entre essas duas raízes, o gráfico está acima do eixo x. Portanto, aqui sim, a concavidade, o sinal é positivo, porque o gráfico está acima do eixo x. Agora, com relação ao restante, vai estar tudo para baixo, negativo. Ó. O sinal da função vai ser negativo aqui, vai ser negativo aqui, ó. Vai ser negativo aqui, e aqui vai ser tudo negativo, né? No último caso, né? Então, de novo, no caso do meio aqui, que o delta é igual a zero, onde tem esse ponto é onde a função é zero, porque é raiz. Qualquer outro ponto, nesse caso, sempre vai ter o y negativo, a função é negativa. E nesse último caso, o gráfico todo está para baixo, e, portanto, a função o y vai ser sempre negativo. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de como que a gente analisa os sinais de uma função quadrática, certo? Então, ó, vamos pegar o exemplo de y igual a x² menos 6x mais 5. Certo? Olha só, a gente precisa saber o seguinte, se a concavidade está para cima ou está para baixo, certo? Se há raízes ou não, e aí sim nós temos condições de analisar o sinal, tá? Olha só, e eu vou dar uma dica bônus de como memorizar as regras de sinais para a função quadrática de uma maneira simples, depois que nós resolvermos esse exemplo completamente. Então, primeiro ponto importante, primeiro passo.
analisar concavidade, certo? Ó, analisar concavidade. Quem que determina se a concavidade é para baixo ou para cima? O A. No nosso caso aqui, ó, o A é igual a 1, que é maior que 0, certo? Se você não está enxergando esse A igual a 1, basta você entender que quando não tem nada na frente de um termo aqui da função quadrática, a gente considera que o 1 está aqui escondidinho, certo? Porque o 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, não muda o valor. Então, quando não aparece nada, o A é 1, certo? Então, entendam, a concavidade aqui está para cima. Ó, ela tem esse formato, tá certo? Agora, para analisar o sinal, ainda precisamos saber se vai ter raízes ou não. Então, agora, segundo passo. Segundo passo, obter as raízes. Obter as raízes. Bom, para você que está com dúvida como obter raízes e usar a função de Bhaskara, aqui no cantinho direito temos uma playlist e um vídeo que ensina, uma videoaula que ensina como você fazer tudo isso, tá bom? Se você quiser fazer uma revisão, pausar esse vídeo agora e ir para aquela videoaula, fique à vontade e depois você volta, tá bom? Mas vamos continuar, vamos lá. Então, para obtermos as raízes, precisamos do A, do B e do C. Olha só, por comparação aqui, ó, o A é o cara do x quadrado, é 1. O B é o cara do x. Toma cuidado aqui, tá? É menos 6, não é só o 6. Você tem que considerar o sinal também. Muita gente erra nessa parte do sinal. Então, sempre olha tudo, tá? Sinal e número. E o último é 5 mesmo, tá? Quando o sinal é positivo, você nem precisa colocar. Mete o 5 lá que tá tudo bem. Então, qual que é o próximo passo? Calcular o delta, né? Delta. Delta é b quadrado menos 4ac. Vamos junto nessa. Vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Vai ficar 36 menos 20, porque menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes 5 é menos 20. E olha que top. O resultado é 16. Graças a Deus tem uma raiz bonitinha. Raiz quadrada de 16 é 4. Vamos lá. Fórmula de Bhaskara agora. X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então, vai ficar assim, ó. Menos b, 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Eu vou jogar direto aqui, hein? Raiz quadrada de 16 é 4, hein? Sobre 2a, que é 2. Então, nesse caso, temos duas raízes, porque o delta é positivo, né? x1 e x2. A x1, geralmente, eu considero como a menor. Então, é 6 menos 4, 2, sobre 2 é 1. E 6 mais 4 é 10, sobre 2, que é igual a 5. Pronto. Então, agora, nós temos condições de construir aí a nossa representação na reta junto com a parábola. Vamos lá. Olha aí, ó. Esse aqui, ó, é o gráfico da nossa parábola considerada, certo? Concavidade para cima. E nós temos, então, como consequência de ter duas raízes, o quê? Um valor x1 aqui e um valor x2 aqui. No caso, x1 é igual a 1 e x2 é igual a 5, certo? Agora sim, nós temos condições de analisar o sinal. Ou seja, a esquerda do 1 é positivo. Mas por quê? Olha aqui, ó. Ó o gráfico acima do eixo x, ó. Ó. A direita do eixo do 5 também é positivo, ó. Porque o gráfico está acima. E entre 1 e 5, o gráfico está para baixo do eixo x, o sinal é negativo. Então, isso determina, né, como que a função se comporta, os sinais da função quadrática, tá? Então, agora, olha só, nós temos plenas condições do quê? De simplesmente fazer o quê? Um conjunto de eixos
na qual consideramos cada caso. Então, veja, a função quadrática é y igual a x² menos 6x mais 5, né? Y. Então, veja, quando nós queremos analisar o sinal agora, nós queremos saber o quê? Os conjuntos de valores de x que vão permitir que o y seja positivo ou negativo. Então, olha só, se o y é positivo, ou seja, a função do segundo grau é positiva, quais são os valores que permitam que ela seja positiva? Olha só, ó, todos os valores menores do que 1. Então, ó, x é menor do que 1, ou por quê? Porque você vai ter que escolher algum valor nesse intervalo de solução, ou em outro, não dá para escolher dois ao mesmo tempo, tá? Ou, aqui, ó, essa é a outra situação onde o y é positivo, ou x maior que 5. Muito bem, x maior que 5. E no caso do y ser menor que 0 negativo, nós estamos nessa situação, neste intervalo aqui, ó, no meio entre o 1 e o 5. Nós podemos escrever dessa seguinte forma, a famosa forma sanduíche, né? O 1 está aqui, o 5 está aqui e o x está no meio. E aí, nós falamos que o 1 é menor do que o x e o x é menor do que o 5. Então, aqui, ó, nós estamos analisando o sinal da função do segundo grau a partir do conceito de intervalos no domínio. Quando a gente fala domínio, são os valores de x, que a gente sempre substitui para obter o valor do y depois, tá? Então, é isso, pessoal. Temos aqui alguns exemplos do uso do estudo do sinal das funções quadráticas, com um exemplo onde nós vemos os intervalos da reta x para x, na qual acontece cada situação. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever, curtir o nosso canal, comentar se você tiver alguma dúvida, sugestão ou questão. E estamos aí. Valeu!